nós coordenamos o projeto de extensão Jogarte, né, que se propõe como um laboratório de criação e pensamento sobre jogos e arte, né? Jogos no sentido amplo mesmo do termo, envolvendo tanto jogos analógicos como os jogos digitais e no contexto da arte computacional, né? Então a gente tenta fazer essa ligação e proporcionar um espaço colaborativo de criação para os participantes poderem, né, criar, inventar jogos e obras artísticas, né, pensando muito como funciona esse processo digital, né, esse processo da linguagem computacional. Então, o projeto começou em 2018, né, no meio de 2018, e aí a gente conseguiu fazer um jogo chamado Lendas de MiBoi, cujo participante Franklin Fracaro, ele que é da UniOeste, né, participou e ajudou bastante na programação e fez o link, né, a ligação com os professores da UniOeste, né. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o professor Cláudio, né, e agora a gente está, nesse ano, fazendo essa proposta, né, de lidar muito com o pensamento computacional, né. E aí eu queria saber um pouco também do Cláudio, né, como que esse pensamento computacional pode ser utilizado no processo de criação artística, criação de jogos, né, dentro desse processo. O que você acha, como se encaixa o pensamento computacional, o que você pensa sobre isso? Bacana. Interessante você lembrar desse começo, né, da extensão e dessa aproximação com o nosso aluno lá, o Franklin. É um processo orgânico que é visão da extensão, né? Um aluno nosso lá da UniOeste, computação, participou de um projeto da UNILA e através deles é que nós tomamos conhecimento, né, do projeto que vocês estão desenvolvendo aqui. E a partir desse momento que a gente tomou conhecimento, ele já desenvolvendo, produzindo resultados com realidade virtual, realidade aumentada, né, numa obra artística, a gente percebeu a importância de cooperar para auxiliar nessa história, de aprender um pouco o que é o pensamento computacional, para que vocês da área de arte, da área da criação, né, que estão trabalhando dentro do Jogarte, tivessem mais condições de usar a linguagem tecnológica como meio de expressão desse processo criativo. Então, surgiu essa percepção de que é necessário trabalhar conceitos iniciais dentro do pensamento computacional para dar maior condições de entender as linguagens modernas da computação, para que a arte digital, a arte computacional, né, nesse meio, pudesse se expressar de forma mais fluida para quem está envolvido nessa área, né, e não precisar de alguém da computação para mediar esse processo de criação, porque muitas vezes acaba se dando dessa forma, né? Então, nessa lógica, a nossa leitura foi: vamos trabalhar pensamento computacional com todos os membros do processo de criação, né, dentro do Jogarte, para que essas pessoas, entendendo esses elementos centrais, possam se expressar por conta própria, utilizando linguagens, né, que vão estar absorvendo, vão estar dominando, ou então entender com mais clareza o que é que eu posso, né, comunicar-me com aquele que vai me auxiliar nesse processo, alguém da computação, fazendo essa transformação da criação que vocês trazem, para o meio digital, o meio tecnológico. Então, ainda que você não vá programar diretamente, o entender esses conceitos te ajuda na comunicação com esse profissional da computação. E quem sabe, talvez, até mesmo alcançar, né, um domínio suficiente para ir expressar-se diretamente na linguagem, eliminando a necessidade de alguém de fazer esse processo de conversão, né, da sua visão criativa para o meio tecnológico. Então, foi daí que surgiu essa visão de trazer o pensamento computacional para os membros do Jogarte. Uhum. E você pensa o pensamento computacional, você acha que as pessoas podem aprender que idade de pessoas, a partir de qual idade, como funciona essa lógica de pensamento, porque a gente da área de humanas, né, às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Não, é matemática e tal, é uma coisa que a gente não domina e tal, mas a gente acaba aprendendo, né, o pensamento computacional, a gente acaba entendendo pelo menos um pouco, né, e dialogando melhor, como você mesmo falou, com os programadores, né,
e fazendo essa simbiose mesmo entre os programadores, né, e os artistas, né, e um alimentando o outro, né. Então, assim, como você pode dizer em relação ao pensamento computacional, com que idade a pessoa pode ter contato com ele? Né? Muito bem. A ideia de ensinar pensamento computacional é um movimento que vem crescendo mundialmente para inserir isso nas escolas desde as séries iniciais. Qual que é a leitura disso? Hoje você pode considerar a linguagem digital, a tecnologia como mais um canal de comunicação social. Há algumas décadas, né, nós começamos a intensificar o ensino de idiomas, por exemplo, dos estrangeiros, né? Então é uma língua nova que se aprende para se comunicar com aquela realidade, com aquele, né, grupo. Então a computação hoje é uma linguagem que permeia todas as relações sociais, econômicas, culturais que nós temos, né, entre diversas nações, no mundo como um todo. Então há esse movimento internacional de inserir nas grades curriculares de formação desde as séries iniciais o conceito de pensamento computacional. O que é a ideia de pensamento computacional? A solução de problemas de maneira organizada, fracionada, tem muito de matemática sim, mas não é só isso. A computação ela é uma área interdisciplinar, então ela permeia uma série de conteúdos, inclusive quando a gente ensina o pensamento computacional, a gente aborda ele de maneiras transversais, então a gente vai passar pela matemática, que é a mais lembrada, mas a gente passa por língua, na interpretação de texto, o pensamento crítico, o fracionar um problema para organizá-lo, porque muitos dos conceitos associados ao pensamento computacional são os conceitos da nossa rotina. Quando a gente pega, né, um exemplo que a gente usa, a receita de bolo, ela pode ser considerada um algoritmo. Você tem ali um conjunto inicial de materiais ou variáveis do seu ambiente que você quer resolver, e aí depois você tem uma sequência de instruções de como operar sobre esses materiais para produzir um resultado. Isso é um algoritmo. Então, a gente explora isso a partir da vivência das crianças, né, porque a gente pode iniciar, você perguntava da idade, desde os 2 anos de idade. Conceitos iniciais, como você começa a trabalhar a alfabetização, você começa a trabalhar também a solução de problemas de maneira estruturada, que é um pouco do que é a essência do pensamento computacional, né? Você expressar soluções estruturadas utilizando ferramentas quase sempre associadas à computação, mas a gente tem isso também permeando outras realidades, nas áreas exatas, mas também na área de humanas. Então, a computação toca em todas essas realidades. O material que a gente está usando no projeto é um material organizado por uma iniciativa internacional, o portal chama-se code.org, e lá a gente vai encontrar materiais preparados para idades a partir de 2 anos. Inclusive atividades que a gente chama de atividades desplugadas, porque muitos dos conceitos que você vai trabalhar, você não vai começar direto no computador, você vai trabalhar no papel, no lúdico inclusive, para começar a apresentar o que é o conceito associado à organização, à solução, repetição, condicionais, que permeiam depois todas as linguagens de alto nível que a gente vai ter lá na frente para o profissional da computação, mas também para todas as outras profissões, porque não há mais uma profissão que não faça uso da tecnologia ou da informática como ferramenta para realizar suas atividades. Então, a nossa leitura, de novo, que a gente trabalhar esses conceitos básicos do pensamento computacional facilita a tua atuação depois e a tua relação com a tecnologia, como uma ferramenta para resolver os seus problemas. Porque para muitos de nós da computação, ela acaba sendo uma área meio. Ela está ali para resolver um problema de uma outra área afim. Nesse caso, nós estamos buscando dar o suporte, como uma ferramenta, para a expressão do processo criativo na área de jogos, com o Jogarte. Sim, e eu penso também que os programadores também, né, também são criativos, também podem contribuir, né, com esse processo criativo. E quando a gente fez o jogo Lenda Game Boy, né, no ano passado, e terminamos no começo desse ano, né, 2019, e aí esse jogo ele foi importante, né, porque ele começou a marcar uma parceria, né, nossa e trazer, né, um pouco esse contato, né, com os programadores, né. Eu acho que isso é bem importante, foi bem importante para a gente, né, porque muitas vezes a gente vê esse computador como algo racional, algo um pouco fora da criação artística, né? Ou a própria matemática, né? Que a gente de humanas às vezes fica preocupado e tal, né?
mas não, né? A gente está tentando, né, mostrar para o participante que ele pode ter esse contato, né, com o computador e a programação de uma forma diferente, né? E você acha que esse processo ele traz mais independência, mais autonomia para os participantes, para os sujeitos que aprendem, né, a linguagem computacional, pensamento? Com certeza isso traz autonomia. Quando você se apropria de uma ferramenta e a partir do conhecimento dos problemas que você tem ou das áreas onde você quer atuar, tendo acesso a essa ferramenta e o domínio sobre ela, você pode atuar de maneira mais autônoma, com certeza. Porque muitas vezes a gente é dependente de um profissional que saiba usar a ferramenta. Nesse momento, quando eu digo ferramenta, eu estou falando da tecnologia como um todo, né? Você falava do computador, nós poderíamos falar das linguagens no qual a gente programa esse computador, seja visualmente ou seja logicamente para as regras de jogo, né? A expressão dessa criação. Então, com certeza isso traz autonomia, é um processo que permite fazer isso. E como a gente falava, a computação hoje é uma área que permeia todas as áreas do conhecimento. A nossa própria BNCC tem sido reformulada, recentemente recebeu, né, novos acréscimos, e ela já prevê o ensino de tecnologia, o ensino desse pensamento computacional. Então, o que nós precisamos agora até discutir mais amplamente, não falando só do projeto, mas do ponto de vista de educadores que somos, como inserir isso na realidade brasileira, nas escolas brasileiras, tornar isso um conteúdo acessível, né, e desmistificar aquela ideia que o computador é aquela grande caixa quadrada muito fria. Ali só tem a coisa muito objetiva, muito discreta, então arte, sentimento, expressão não se associa a essa imagem. Só que isso já passou, talvez o nosso primeiro contato com a tecnologia tenha nascido com esse viés, mas a gente já sabe que é possível sim colocar emoção, colocar sentimento, colocar criação. A própria computação por si só, quando a gente fala de um programador de computador, o processo criativo ele é constante. Quando você pensa em ensinar a máquina a fazer algo para te auxiliar na tua rotina de trabalho, seja ela qual for o problema que você está resolvendo, é um processo criativo constante. Agora, o que a gente está fazendo nessa junção de jogarte com o pensamento computacional é auxiliar um processo criativo mais associado à arte, né? Quando a gente pensa em jogo, quando você pensa em uma expressão artística, é mostrar para essas pessoas que às vezes trabalham muito mais com o outro lado do cérebro, né? De que é possível usar a área de exatas, a computação, como ferramenta. Ela não é inacessível, não é uma coisa que eu não tenho condições de acessar, todos nós temos. Claro que em níveis diferentes de compreensão a gente vai fazer. Então, o nosso papel nesse projeto como profissionais da computação é tornar a computação acessível para esses profissionais, para que eles possam fazer um uso efetivo dessa ferramenta como parte do seu processo de criação. A gente, como parte, né, do jogo que a gente criou, né, o Lendas Game Boy, né, a gente, nós conversamos, né, a ideia de fazer o artigo partiu do Franklin, né? E aí ele falou com a gente, né, comigo, com a Esther, né, com o Cláudio, com a Fabiana, né, os professores da UniOeste, e a gente pegou esse jogo, né, e a partir do jogo a gente fez um artigo que foi aceito no SB Games agora, né, e a gente vai participar do SB Games, né. Então essa criação vai se desenvolvendo para outras formas também, né? No caso, um artigo escrito, né? Que a gente vai participar de um evento, né? Sobre games, né? E você já teve a oportunidade, né? De trabalhar nesse evento, né? Queria que você falasse um pouco, né? Do artigo e do próprio evento, né? Como que a gente pode utilizar, né, esse evento, né, para enriquecer a nossa visão sobre jogo, né? Certo. O SB Games ele é considerado o maior evento nacional na área de jogos e entretenimentos digitais, que ele engloba 3 áreas muito grandes, poucos eventos fazem isso, que ele engloba mercado, né, os jogadores, os consumidores de jogos, a indústria, que vai trabalhar no desenvolvimento, comercialização, né, indústria por si, e a academia, do ponto de vista de pesquisa, né, as atividades de desenvolvimento associados a isso. Então, para nós associarmos o Jogarte e essa parceria, né, entre os nossos cursos
para participar desse evento, eu acho que é uma experiência bastante enriquecedora e ela já é resultado desse processo de integração criativa que a gente vinha comentando, né? Ela foi um processo natural do Jogarte, convidar as pessoas para a criação de jogos, e aí você tem tantos profissionais associados ao cinema, mídia, roteiro, arte, e os profissionais da tecnologia para criar o acesso na tecnologia para a expressão artística disso. Então, o relato de um artigo foi simplesmente para buscar essa expressão, né, desse resultado. Para nós da academia é o natural, você relatar os resultados como artigos. Então, ter conseguido uma publicação num evento dessa dimensão, eu acredito que é um resultado que mostra a força que tem a ideia do Jogarte e o quanto ele já amadureceu num curto prazo de tempo, né? Começa em 2018 e já está aí com resultados nos maiores eventos da área no Brasil. Então, eu acho que isso enriquece não só a atuação do grupo, mas passando pelos alunos que lá estão. A experiência de ter criado algo que se concretiza numa expressão artística eletrônica, né, mediada pela digital, pela computação, e ver isso ser reconhecido na comunidade acadêmica, na indústria, no mercado, como algo que tem um valor criativo, tendo sido aceito, então, para publicação. Então, a expectativa que a gente construiu a partir de ter visualizado o jogo em funcionamento foi: a gente tem um material muito rico aqui, duas áreas que às vezes trabalham individualmente e que são menores quando estão sozinhas, mas que quando a gente se dá as mãos, as possibilidades de alcance de resultados são muito maiores. Então, eu acho que esse resultado que você acaba de mencionar, né, o artigo em si, o jogo, como resultado desse processo criativo integrado, ele é a demonstração de que a gente precisa conversar mais, né? A criação, a arte, a emoção, né, associado à organização digital, lógica, computação. Então, a gente conseguiu já um resultado que demonstra que é possível trabalhar de perto. Na verdade, se a gente for olhar jogos, inclusive os comerciais de videogames, né, uma indústria hoje milionária, ela é uma indústria do entretenimento digital que já supera Hollywood em termos de arrecadação. Então, é um impacto muito grande na nossa sociedade e demonstra o quanto que nós, como seres humanos, nos interessamos por isso. Então, a gente vê já nessa criação a chance de integrar essas habilidades. E esses grandes jogos, eu brinco com os alunos, né? Quando eles entram na computação, eu falo: eu gosto de jogo, quero fazer um jogo. Você joga? Jogo. Você já zerou algum jogo? Já. Já viu os créditos que aparecem ali no final? Quantas pessoas estão envolvidas na criação de um projeto? Já. Então é isso que a gente precisa lembrar, que nós não trabalhamos sozinhos como computação e nem os criadores, né, os artistas, os desenhistas vão conseguir trabalhar sozinho para gerar a expressão dessa realidade do ponto de vista da eletrônica, que é uma linguagem que hoje une o mundo, né? A gente, qualquer cultura, qualquer espaço do globo, a gente tem a tecnologia como um campo de comunicação, como um meio cultural que nos aproxima e permite a interatividade. Então, é mais uma prova de que a gente precisa entender o pensamento computacional para se realizar, para se relacionar melhor com esta realidade que aí está, que é a realidade do virtual, a realidade da eletrônica, né, associada a essa comunicação. Muitas vezes a gente lembra só da rede social, mas os jogos também são caminhos para a comunicação. Nós temos jogos multiplayer online, né, massivos, milhares de pessoas no mesmo ambiente virtual, interagindo, travando relações humanas, permeadas por uma cultura artística, né, um véu da arte organizado pela tecnologia. Então, essa é uma realidade que tem um impacto transformador muito grande. As nossas realidades sociais, culturais, principalmente grandes grupos, né, têm sido transformadas recentemente por tudo isso. Então, estar atento a isso é importante. Eu acho que o Jogarte está no meio desse grande conjunto de ideias e realidades que estão se transformando. Acho que nós temos muito para aprender ainda. Se a gente pensar como ciência, essa é uma área que é muito jovem. Nós estamos engatinhando ainda no uso disso e precisamos amadurecer, inclusive, o uso dessa ferramenta para fazer um uso produtivo, porque às vezes ele também pode ser nocivo, dependendo da forma como você se coloca diante disso, né? Então, quanto mais consciente eu estiver do que é o pensamento computacional e estruturar o meu processo criativo utilizando desta ferramenta, melhores resultados nós teremos. Sim, eu penso também que, né, o jogo, né, ele ajuda, né, na cognição, né, no processo de cognição das pessoas, né? E o lúdico, o elemento lúdico, ele é um elemento que vai contribuir, chamar a atenção das pessoas, né? Para elas se inserirem nesse mundo, né, digital, né?
e em compreenderem também, né? Então o jogo ele é muito importante e já é o jogo ele é um elemento muito antigo da sociedade, né? Assim como a arte também, né? E especificamente você acha que, como você pensa, né? Que uma pergunta um pouco mais específica, né? Como o programador lida com essa ideia de lúdico, de jogo, no seu trabalho, né? No seu trabalho de programação, né? Qual é essa relação do programador com o jogo? Muito bem. Nem todo profissional da computação vai ter essa visão do lúdico, porque muitas vezes a área de atuação dele é uma área mais objetiva. Mas é necessário a gente lembrar que, como você falava, desde que o homem é homem, a gente cria, né, um processo arte e a gente joga. A gente tem feito isso desde há muito tempo. E isso é uma ferramenta, é uma expressão humana que aproxima as pessoas. Quase sempre você está falando de interações, né, sociais. Então o processo lúdico na criação, ele tem o seu valor. Quando a gente fala de ensinar pensamento computacional para a criança, ele permeia todo esse processo. O lúdico está presente nisso tudo. E as possibilidades de criação com jogos para educação, inclusive, nós temos uma área de jogos educacionais, elas mostram o quanto é possível explorar conteúdos permeados por uma dinâmica de jogo, né, o lúdico, para a aprendizagem. No próprio SB Games a gente tem uma trilha lá que a gente chama de Serious Games, né? Dentro da área de pesquisa, são jogos sérios. Então a gente tem expressões diversas, assuntos diversos, nós temos assuntos da saúde, de leis que você precisa aprender, meio ambiente, a própria matemática, né? Você tem uma série de jogos que são planejados de modo a instruir e formar. Então eles são classificados como serious games. Então tem toda uma linha de pesquisa em cima disso, de como estruturar esse processo lúdico associado a conteúdos técnicos para que você possa, usando o jogo, ensinar algo, treinar alguém através de simulações, capacitações que acontecem no âmbito digital, mas que comunicam-se com uma realidade concreta da atuação profissional ou de formação educacional. Então, tem muita coisa para a gente explorar nisso aí. O que geralmente acontece? Você tem equipes multidisciplinares, onde muitas vezes o profissional da computação não está diretamente ligado ao lúdico, mas eu tenho profissionais que entendem esse processo do ponto de vista científico, acadêmico, e vão estruturar metodologias, abordagens, conteúdos, que depois vão ser repassados para a equipe técnica de desenvolvimento. Então eles vão receber já um pacote descrito do que é para ser feito, o que eu preciso construir, e a partir dali ele constrói isso. Então nós temos poucos profissionais que são capazes de permear as duas realidades. E nesse aspecto, de novo, o Jogarte pode contribuir com isso. Quando a gente faz o profissional da criação artística, acho que muitos associados com o curso de cinema, né, que vocês têm, muitos deles sendo mais capazes de viver ou de expressar-se tecnologicamente, com linguagem de programação. A gente tem estudado o Processing, né, que é uma outra linguagem, um projeto aberto para expressão visual. Então, entender esse pensamento computacional, que são os conceitos elementares para qualquer linguagem de programação que você for trabalhar, vai permitir que esses profissionais se tornem cientes da questão do lúdico, do jogo, e capazes da programação digital, programação computacional. Então, a hora que a gente casar essas duas habilidades em um único profissional, possivelmente a gente pode pensar em níveis maiores de expressão. Enquanto isso não acontece, a gente precisa trabalhar nessa visão multidisciplinar, eu conhecendo um pouco mais a tua realidade de expressão, de arte, de jogo, de lúdico, e você compreendendo um pouco melhor do que é a minha área, a minha capacidade de organização de soluções, e aí a gente consegue, então, de mãos dadas, produzir esses resultados, como a gente acabou de relatar um deles aí, que já está sendo aceito pela comunidade científica, né? Tá ótimo. Obrigado aí, e que essa parceria renda muitos frutos, né? É a nossa expectativa também, Pablo, porque o que a gente faz é importante, as duas coisas se somando fica maior ainda. E os nossos alunos são os primeiros beneficiados, a comunidade, né? Nós temos desde crianças trabalhando conosco no projeto, tínhamos uma criança de 12, 13 anos sentada lá ao lado dos acadêmicos do curso e dos professores do curso, estudando pensamento computacional juntos. E indo muito bem, né? E indo bem, é isso que eu ia comentar. Eles já nascem numa era em que a tela é touch. Para nós, muitos de nós, a gente tinha o eletrônico que era o controle remoto da televisão, era o máximo que a gente podia explorar. Essas crianças não, elas já estão nascendo com as telas touchscreen na mão, essa realidade virtual, as redes sociais, a comunicação com o globo, né? É uma das primeiras gerações que tem a possibilidade de, com um clique, comunicar-se com o mundo.
E do ponto de vista do desenvolvimento de jogos, você pode criar algo, colocar isso disponível online e de repente atingir o mundo, né? Milhões de pessoas usando aquilo que você criou. Eu acho que é uma das primeiras gerações que tem condições de vivenciar essas experiências, porque até pouco tempo era a rodinha da escola, eram os amigos da vizinhança que você tinha um acesso mais imediato quando você pensava em jogar. Hoje não, você pode estar jogando com pessoas do mundo inteiro, comunicando-se com ela, mediado por esse ambiente lúdico do jogo digital. Então, acho que a gente tem muito a aprender de novo e contribuir com relações melhores do ponto de vista humano, social, mas também do ponto de vista técnico-científico, a gente está contribuindo para isso. Então, eu espero que a parceria seja realmente longa e produtiva. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço.